O assassinato da empregada Melody. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. O assassinato da empregada Melody. A casa grande dos Hawthorne ficava afastada da cidade, cercada por campos que pareciam intermináveis e por uma estrada de terra que engolia rodas em dias de chuva. De longe, o casarão era bonito. Varanda ampla, janelas altas, madeira escura, bem cuidada. De perto, porém, havia um detalhe que ninguém comentava. A casa tinha um silêncio próprio, um tipo de silêncio que não era paz, era ordem. E ordem, quando exagerada, costuma esconder coisa. Melody trabalhava ali havia anos. Não era só a empregada, era a pessoa que sabia onde cada chave ficava, que lembrava o gosto do café de cada morador, que escutava conversas sem parecer escutar. Tinha mãos rápidas e olhos atentos. E por isso mesmo era o tipo de pessoa que via demais. Melody era querida pelos empregados, respeitada pelos visitantes, tolerada pelos donos. Ela mantinha a casa funcionando, e isso, numa propriedade daquele tamanho, era poder invisível. Na noite em que sumiu, tudo pareceu normal até não parecer. O jantar terminou cedo, porque o Sr. Hawthorne, Edmund, tinha passado o dia mal-humorado. A esposa dele, Eleanor, subiu para o quarto alegando enxaqueca. O filho mais velho, Caleb, ficou na biblioteca bebendo em silêncio. E a filha, Violet, tocou piano por alguns minutos e parou, como se a música tivesse ficado pesada demais. Melody recolheu pratos, fechou janelas, apagou lamparinas e foi vista pela última vez cruzando o corredor que levava ao depósito, com um embrulho de panos no braço. De madrugada, uma das criadas ouviu passos no assoalho do andar de baixo. Não eram passos apressados, eram passos cuidadosos, como se alguém tentasse não acordar a casa. A criada ficou imóvel na cama, prendendo a respiração. Depois ouviu um som de metal, como chave girando, e, por fim, um rangido curto, de porta que abre e fecha. O resto foi silêncio. Não grito, não briga, não tiro. Apenas o tipo de silêncio que faz a imaginação trabalhar até virar medo. Na manhã seguinte, Melody não apareceu na cozinha. O café atrasou, os pães queimaram e a casa grande pareceu engasgar na própria rotina. Eleanor desceu com o rosto pálido e perguntou, com voz firme demais, "Onde está Melody?" Ninguém respondeu. Edmund reclamou, irritado, como se a ausência de Melody fosse inconveniente doméstico. Mas, quando o jardineiro disse que tinha visto a tampa do poço do fundo aberta, Edmund parou de falar no meio da frase. E ali, naquele instante, o silêncio deixou de ser ordem. Virou presságio. O poço ficava atrás do celeiro, num ponto onde a grama crescia mais rala. Era antigo, de pedra, com uma tampa de madeira grossa por cima. Quando o jardineiro o encontrou aberto, não gritou de imediato. Ele ficou parado, como se não quisesse confirmar o que já suspeitava. Chamou 2 homens, e os 3 se aproximaram com cuidado. O ar ali parecia mais frio, mesmo com o sol subindo. Um deles segurou a lamparina e inclinou para olhar. A luz desceu e revelou um brilho estranho, tecido molhado, preso na pedra. Puxaram a corda, amarraram um gancho e foram trazendo devagar. Primeiro veio um pedaço de pano. Depois veio um braço, e então o corpo inteiro apareceu, pesado, encharcado, como se a água tivesse tentado apagar a pessoa. Melody estava com o vestido de trabalho, o cabelo solto colado no rosto e uma marca escura no pescoço, fina, como se tivesse sido apertada por corda ou fio. O detalhe mais inquietante não era a morte, era a forma como parecia organizada. As mãos estavam fechadas, como se ela segurasse algo, mas quando abriram, não havia nada. Eleanor chegou e viu o corpo. Ela não desmaiou, ela não gritou. Ela apenas levou a mão à boca e ficou parada, como se o mundo tivesse virado pedra por dentro. Edmund chegou logo depois, e o luto dele veio seco,
Olhou rápido, virou o rosto e disse: "Tirem isso daqui." A frase soou como ordem, não como dor. Caleb apareceu atrás, segurando a parede do celeiro como quem precisava de apoio. Violet ficou à distância, com o olhar fixo no chão, como se temesse olhar para Melody e ver algo que não queria admitir. Chamaram o médico da cidade, mas, antes, chamaram a lei. O delegado do condado, Silas Mercer, chegou no fim da manhã, cavalo suado, chapéu gasto e olhar cansado de quem já viu muitas versões da mesma mentira. Ele não se impressionou com o tamanho da casa, nem com o sobrenome Hawthorne. Caminhou até o corpo, agachou-se e observou em silêncio. Depois olhou o poço, a tampa, o chão ao redor. Viu marcas de arrasto que alguém tentou apagar com água. Viu uma pegada parcial perto da pedra, menor do que a de um homem. Viu também um detalhe que quase ninguém notou. Um botão solto preso num prego da tampa. Botão caro, de roupa fina, não de uniforme de empregada. Silas pediu que ninguém saísse da propriedade. Edmund protestou. "Isso é um absurdo." Silas respondeu com calma. "Absurdo é achar que isso foi acidente." Eleanor perguntou, quase sussurrando: "O senhor acha que..." Silas olhou para a marca no pescoço e respondeu: "Eu acho que alguém quis que ela não falasse mais." A frase caiu pesada, porque todos ali, no fundo, sabiam. Melody não tinha caído. Melody tinha sido colocada. Quando o médico confirmou que a morte não parecia afogamento simples, Silas trancou a expressão. "Quem foi a última pessoa que viu Melody viva?" perguntou. Houve um silêncio coletivo. Aquele silêncio que não é falta de resposta, é excesso de culpa. E, sem perceber, a casa grande começou a se revelar, não como lar, mas como cenário onde todo mundo tinha algo a esconder. O delegado Silas Mercer conduziu os primeiros depoimentos na sala de jantar, porque ali havia mesa grande o suficiente para caber a mentira de todos. Edmund Hawthorne sentou-se na cabeceira por hábito, mas Silas não deu espaço para a autoridade doméstica. Ele se colocou de frente para Edmund e perguntou sobre a noite anterior. Horários, conversas, idas e vindas. Edmund respondeu com precisão exagerada, como quem ensaiou. Disse que jantou, subiu para o escritório, leu correspondência e foi dormir cedo. A precisão incomodou Silas, porque memória real falha, história inventada não falha. Eleanor deu seu relato depois. Disse que tinha dor de cabeça, que subiu ao quarto, que tomou chá e dormiu. Falou com voz firme, mas o olhar dela traía medo. Não medo do assassino apenas, mas medo do que a investigação poderia revelar sobre a própria casa. Quando Silas perguntou se Melody tinha algum conflito com alguém, Eleanor demorou uma fração de segundo a mais antes de responder. Não. Frações de segundo são detalhes que homens como Silas colecionam. Caleb, o filho, foi o mais difícil de ler. Tinha cheiro de bebida, mas os olhos eram claros. Disse que ficou na biblioteca até tarde, lendo e bebendo. Silas perguntou: "Sozinho?" Caleb respondeu: "Sozinho." Silas apontou para um copo extra na bandeja do canto, ainda com marca de batom. Caleb olhou e fechou a mandíbula. "Alguém passou e largou ali", disse. Silas não contestou, mas anotou. Já Violet, a filha, disse que tocou piano e depois foi para o quarto. Ela falava baixo, como se a própria voz fosse proibida na casa. Silas começou a circular pela casa. Observou corredores, portas, fechaduras. No depósito, encontrou um pano úmido e um balde de água com cheiro de sabão forte, como se alguém tivesse limpado sangue ou sujeira maior. No tapete do corredor, viu uma mancha leve, quase invisível, que parecia ter sido esfregada. No topo da escada, uma marca de arranhão na madeira, como se algo pesado tivesse sido arrastado.
A casa grande não gritava seu segredo, ela sussurrava em detalhes. No fim da tarde, Silas voltou ao corpo de Melody, agora coberto por lençol. Pediu para ver as mãos de novo. Mandou abrir os dedos com cuidado. Debaixo de uma unha, encontrou algo, um fio fino de tecido escuro, diferente do vestido dela. Silas pegou com pinça improvisada e guardou. Depois examinou o pescoço. A marca não era de corda grossa, era de algo fino, talvez um cordão ou fita. Fita. Silas pensou em roupas finas, em vestidos, em adereços, e lembrou do botão caro na tampa do poço. Quando Silas confrontou Edmund sobre o botão, Edmund reagiu com irritação. Na minha casa tem roupa fina, delegado. Isso não prova nada. Silas respondeu. Não prova sozinho, mas prova que alguém mentiu sobre estar onde disse que estava. Edmund bateu a mão na mesa. Eleanor se encolheu. Caleb olhou para o chão. Violet apertou as mãos até ficarem brancas. E Silas percebeu o que sempre percebe. Em casas grandes, a tragédia raramente é simples. Ela costuma ser uma mistura de poder, vergonha e silêncio. Silas pediu para ver o quarto de Melody. Era pequeno, simples, atrás da cozinha, perto da área de serviço. Quando entrou, encontrou algo que não combinava com a imagem de empregada apenas obediente. Um caderno escondido sob a tábua solta do assoalho. Não era diário romântico. Era caderno de recados e registros. Horários de entregas, pedidos de mantimentos e anotações curtas sobre coisas estranhas. Senhor, e saiu do escritório 1:20. Senhor, e chorou no corredor. Caleb recebeu o homem no fundo 22:10. Violet pediu chave do armário velho. Melody anotava porque precisava controlar a casa, e talvez porque sabia que um dia isso a protegeria. No fim do caderno havia uma página dobrada, com letra mais apertada. Silas abriu e leu. Se eu sumir, procurem no poço. E não confiem no delegado da cidade. A frase fez o sangue de Silas gelar. Não porque ele fosse o delegado da cidade, ele era do condado, mas porque Melody já temia algo específico. Ela esperava morrer. E deixou aviso. Abaixo havia um nome. Dr. Pritchard, o médico da cidade. Silas guardou o caderno no bolso como se guardasse dinamite. Na mesma noite, Silas visitou o médico. Dr. Pritchard era homem de fala macia e olhos que evitavam confronto. Disse que Melody era boa moça, que não tinha inimigos. Silas mostrou o nome no caderno. O médico riu nervoso e disse que Melody devia estar confusa. Silas aproximou o rosto e disse, confuso é o senhor, ou culpado. O médico engoliu seco. Silas percebeu que tinha encontrado o primeiro elo fraco. De volta à casa, Silas reavaliou os Hawthorne à luz do caderno. Caleb recebendo o homem no fundo. Violet pedindo chave. Edmund saindo do escritório tarde. Eleanor chorando escondida. Melody sabia coisas demais. E quando alguém sabe coisas demais numa casa onde reputação vale mais do que gente, alguém decide calar. Silas decidiu testar. Chamou todos na sala e leu uma anotação específica. Caleb recebeu o homem no fundo 22:10. Caleb reagiu com raiva. Isso é mentira. Silas respondeu. Então por que você está nervoso? Caleb levantou e quase avançou. Mas Eleanor segurou o braço dele com força. Violet ficou pálida. Edmund manteve o controle, mas o músculo da mandíbula dele saltou. Silas viu tudo. A verdade estava distribuída pela sala em forma de reações. Antes de dormir, Silas mandou um dos ajudantes vigiar o médico Pritchard discretamente. Mandou outro vigiar o estábulo e o poço. E ele mesmo ficou na varanda da casa grande, fumando sem gostar, olhando a escuridão como quem espera que alguém faça um erro. Porque em crimes desse tipo, o assassino não resiste ao controle. Ele sempre tenta controlar a narrativa e, ao tentar, se expõe.
Na manhã seguinte, uma criada chamada Nell pediu para falar com Silas. Era jovem, magra, olhos assustados. Ela disse que tinha ouvido Melody discutindo com alguém perto do depósito na noite do desaparecimento. Disse que reconheceu uma voz feminina, e que depois ouviu um barulho como de corpo batendo em madeira. Nell começou a chorar e disse: "Eu não queria saber. Eu não queria..." Silas a interrompeu com gentileza firme. "Agora você sabe, e eu preciso que você viva." Silas colocou Nell sob proteção dentro da própria casa, num quarto trancado, com um homem de guarda. Mas, naquela mesma tarde, quando foi buscá-la para novo depoimento, o quarto estava vazio. A janela estava aberta. A cama estava desarrumada como se ela tivesse saído às pressas. No chão, um lenço branco, não dela. Um lenço caro, de tecido fino, com perfume. Silas sentiu raiva subir. Não era só assassinato, era intimidação ativa. A casa entrou em pânico. Eleanor disse que isso era prova de que há um estranho na propriedade. Edmund exigiu que Silas parasse de acusar a família e focasse em invasores. Silas respondeu seco: "O invasor conhece a casa demais." Caleb saiu para procurar Nell com espingarda na mão. Mas Silas percebeu que a busca dele tinha mais pressa de encontrar do que de salvar. Violet se trancou no quarto e, de dentro, o som de choro abafado vazou pela porta. A casa grande começava a rachar. Silas seguiu o rastro da janela. Pegadas pequenas na terra, indo em direção ao bosque. E misturado, um rastro maior, de bota masculina. Não era sequestro feito por uma mulher sozinha. Era operação. Alguém ajudou. Silas pensou no homem que Caleb teria recebido no fundo. Pensou no médico. Pensou no lenço perfumado. E, naquele ponto, percebeu um padrão. Quem estava movendo as peças era alguém com recursos e com tempo. No bosque, encontraram o sapato de Nell preso num galho baixo. Depois encontraram um cordão fino, escuro, semelhante ao tipo de fita que poderia marcar um pescoço. Silas pegou e guardou. Ele não tinha o corpo de Nell, mas tinha sinal de violência. E violência sem corpo, naquele tipo de caso, significava uma coisa: o assassino estava limpando o tabuleiro. Na volta para a casa, Silas tomou uma decisão. Não iria mais apenas investigar, ele iria armar uma armadilha. Porque quem mata testemunha tenta manter segredo a qualquer custo, e custo, quando aumenta, pressiona. O assassino teria de agir de novo. E Silas precisava estar pronto quando isso acontecesse. Ao investigar o escritório de Edmund, Silas encontrou um cofre pequeno escondido atrás de um quadro. Edmund tentou impedir. Silas ignorou. O cofre estava trancado. Silas ordenou abrir à força. Dentro havia documentos de propriedade, cartas de cobrança e um testamento antigo com uma cláusula estranha. Caso Edmund morresse, parte da herança iria para uma pessoa não reconhecida oficialmente. O nome estava parcialmente rasurado, mas dava para ler: M. Hawthorne. Silas levantou os olhos. Quem é M. Hawthorne? Edmund ficou vermelho. Eleanor empalideceu. Violet parou de respirar por um segundo. Silas entendeu. Melody. Melody podia ser mais do que empregada. Podia ser filha ilegítima, parente escondida ou alguém com direito que estragaria a reputação. E se Melody soube disso, e anotou, ela virou ameaça. Edmund tentou dizer que era coincidência. Silas respondeu: "Coincidência não rasura nome." Eleanor começou a chorar, finalmente. Não era choro por Melody, era choro por segredo vindo à luz. Caleb explodiu. Disse que o pai era fraco, que a mãe era covarde, que Melody se achava demais. Silas ouviu e percebeu o ódio velho, guardado. Violet, por outro lado, disse algo que ninguém esperava. Melody estava me ajudando. Silas virou-se. Ajudando com o quê?
Violet tremeu. Ela tinha cartas. Cartas do meu noivo. Silas perguntou. Noivo? Violet confessou que estava prometida a um homem da cidade, mas Edmund queria casá-la com outro por interesse. Melody guardava cartas para Violet, porque era a única que confiava. Isso colocava Melody no centro de uma rede de segredos afetivos e patrimoniais. Silas então conectou. Melody tinha caderno com horários, tinha acesso a cofre, tinha confiança de Violet e talvez carregasse prova de herança ilegítima. Era material suficiente para chantagem. Quem chantagem? O médico Pritchard, talvez intermediando? Caleb, querendo proteger o nome e a herança? Eleanor, tentando salvar a aparência do casamento? Edmund, tentando apagar a vergonha? O problema era que havia motivos demais. E quando há motivos demais, o assassino costuma ser quem tem mais a perder se a verdade sair. Silas voltou ao lenço perfumado encontrado no quarto de Nell. Perguntou a Eleanor se era dela. Eleanor disse que não. Perguntou a Violet. Violet disse que não usava perfume. Silas, então, foi ao quarto de visitas e encontrou uma mala aberta, com frascos de perfume, luvas femininas e um vestido fino. Havia alguém hospedado ali recentemente, mas ninguém tinha mencionado visita. Silas sentiu o caso ficar ainda mais escuro. Havia uma mulher externa envolvida, uma mulher que podia mandar e comprar. Silas decidiu que a armadilha teria de ser pública e rápida. Se o assassino estava limpando testemunhas, ele agiria de novo para impedir que o testamento e o caderno fossem lidos. E a próxima tentativa seria contra quem estivesse segurando a verdade, o próprio delegado. Silas reconstituiu a noite do crime com rigor. Fez os moradores repetirem trajetos, horários, posições. Descobriu que a chave do depósito, onde Melody foi vista por último, não ficava com os empregados, ficava no bolso de Edmund. Mas havia uma segunda cópia escondida numa caixa de costura no quarto de Eleanor. Eleanor disse que era para emergências. Silas anotou. Emergência, naquela casa, tinha outro nome. Silas também descobriu que, naquela noite, a lamparina do corredor do fundo tinha sido apagada. Algo incomum. Quem apagou? O caderno de Melody indicava Senhora, e no corredor 23:40. Eleanor estava no corredor tarde demais para quem alegou dormir. Silas confrontou. Eleanor admitiu que desceu para buscar remédio na cozinha e viu Melody conversando com alguém, mas disse que não viu o rosto. Silas respondeu. A senhora não viu o rosto porque não quis ver. Eleanor chorou e disse. Eu tive medo. Silas perguntou. Medo de quem? Enquanto isso, Caleb tinha um álibi fraco, sozinho na biblioteca. Silas encontrou cinza de charuto diferente no cinzeiro, mais fina, de tabaco caro. Caleb não fumava aquilo. Logo, alguém esteve com ele, e o caderno mencionava homem no fundo. Silas pressionou. Caleb finalmente confessou que recebeu o médico Pritchard para tratar de um assunto. Silas perguntou, assunto de quê? Caleb respondeu, Melody, e o silêncio caiu. Caleb disse que Melody tinha descoberto o testamento e ameaçou contar. Disse que o médico Pritchard sugeriu resolver discretamente. Caleb alegou que recusou. Silas não acreditou completamente, mas viu pânico genuíno. Pritchard, então, foi preso para interrogatório. No interrogatório, Pritchard quebrou rápido. Disse que uma mulher de fora pagou para ele arranjar uma saída para Melody. Uma mulher que queria impedir escândalo de herança e também impedir Violet de fugir com cartas. Silas perguntou o nome. Pritchard hesitou. Silas encostou a arma na mesa e disse, seu medo está caro demais. Pritchard falou, Senhora Ashford. Silas reconheceu Beatrice Ashford, irmã de Eleanor,
conhecida por controlar reputações com dinheiro e ameaça, e naquele instante, a peça do quarto de visitas encaixou. A mala, o perfume, as luvas. Beatrice tinha estado ali. Silas entendeu o mecanismo. Beatrice queria limpar Melody para proteger o nome Hawthorne e controlar o casamento de Violet. Pritchard seria o intermediário. Caleb seria o músculo ou o cúmplice. Eleanor seria o silêncio. Edmund seria o homem que não viu. E Melody seria a vítima perfeita, porque empregada morta raramente vira escândalo nacional. Mas Silas também entendeu outra coisa. Beatrice não agiria sozinha. Alguém dentro da casa precisava abrir portas, apagar lampiões, carregar corpo, abrir poço. O assassino direto ainda estava ali. Silas anunciou que levaria documentos e testemunhas para a cidade naquela noite durante a pequena festa local, uma reunião pública onde todo mundo aparecia. Disse isso em voz alta, na frente de empregados, sabendo que notícia corre como rato em parede. Ele queria que o assassino ouvisse e entrasse em pânico. Quem quer controlar segredo não deixa segredo andar na rua. À noite, a festa começou com música e risos forçados. Silas apareceu com o baú e o caderno guardados sob casaco. Crowds olhavam, cochichavam. Eleanor apareceu pálida, Violet tremendo. Caleb ficou à distância, bebendo. E, no meio da multidão, Silas viu Beatrice Ashford. Elegante, sorriso educado, olhos frios. Ela veio cumprimentá-lo como se fosse visita social. Delegado, que tragédia, disse. Silas respondeu. Tragédia é a senhora fingindo surpresa. Beatrice tentou manipular, ofereceu ajuda, ofereceu dinheiro para apressar o caso. Sugeriu que Silas poderia evitar escândalo em troca de benefício. Silas recusou e a observou. Ela não estava nervosa, estava calculando. Isso indicava que ela se sentia protegida por alguém ainda mais direto. Silas então fez seu movimento. Fingiu que iria embora sozinho pela rua lateral com os documentos. Na rua escura, alguém atacou. Uma figura de chapéu baixo veio por trás, tentando acertar Silas com um bastão. Silas se virou no último segundo e segurou o braço do agressor. Houve luta curta, brutal. Silas derrubou o chapéu do agressor e a luz do lampião revelou Caleb Hawthorne, o filho, o herdeiro, o homem que tinha mais a perder. Caleb tentou justificar, gritando que Melody ia destruir tudo, que ninguém entende o que é carregar um nome. Silas respondeu, nome não é desculpa para assassinato. Caleb tentou fugir. Silas o prendeu com algemas. Na mesma hora, a multidão correu. Eleanor gritou. Violet caiu de joelhos. Beatrice ficou imóvel por um instante e depois tentou assumir postura de vítima. Silas não deixou. Ele ergueu a voz e disse, há mais gente envolvida e eu vou ouvir cada um. A armadilha tinha funcionado. O assassino se revelou. Mas ainda faltava o resto. Quem mandou, quem ajudou, quem limpou. Beatriz tentou sair discretamente. Silas mandou segurarem. Ela protestou, citou nome, citou influência. Silas respondeu, aqui, influência não fecha poço. E, naquela noite, a festa da cidade virou tribunal, porque quando o crime é grande, o povo precisa olhar para entender o quanto foi enganado. De volta à casa grande, Silas colocou Caleb na sala principal e obrigou a família a encarar a verdade. Caleb, chorando de raiva, confessou que foi ao depósito encontrar Melody, que ela o ameaçou com o testamento e com o caderno. Disse que perdeu a cabeça. Disse que apertou o pescoço dela com um cordão fino, o mesmo cordão encontrado no bosque. Depois disse que entrou em pânico e chamou o médico, que chamou Beatrice. Silas perguntou, quem jogou no poço? Caleb hesitou. O silêncio era culpa. Eleanor então falou, quase sem voz. Fui eu. A sala congelou.
Eleanor confessou que ajudou a carregar o corpo com Caleb, porque Beatrice disse que era o único jeito de salvar a família. Eleanor não matou, mas encobriu. E encobrir, para Silas, era crime de outra cor, mas crime. Violet chorou e disse: "Vocês mataram Melody por causa de papel." Edmund tentou falar, mas não conseguiu. Ele tinha chorado pouco, porque sabia mais do que dizia. Silas olhou para ele e perguntou: "O senhor sabia do testamento?" Edmund admitiu. "Sim." Silas perguntou: "E deixou Melody trabalhar aqui sabendo que ela era..." Edmund não terminou a frase, mas não precisava. Beatrice, por sua vez, manteve frieza até o fim. Disse que fez o necessário, que Melody era ameaça, que a casa não podia cair em escândalo. Silas respondeu: "Escândalo é achar que uma vida vale menos do que reputação." Beatrice sorriu com desprezo e disse: "No mundo real, vale." Silas, então, algemou Beatrice também, porque influência não compra absolvição naquele condado, ao menos não naquela noite. Quando tudo parecia terminado, Silas fez a pergunta final: "E Nell?" Eleanor empalideceu. Caleb fechou os olhos. Beatrice não respondeu. Foi o médico Pritchard, finalmente, quem confessou. Nell viu demais. Beatrice mandou sumir com ela. Não disse onde. Silas sentiu raiva fria. Ordenou buscas imediatas. Nell foi encontrada viva, escondida num porão antigo, em uma propriedade vizinha. Fraca, mas respirando. A descoberta salvou o caso de virar apenas tragédia doméstica. Mostrou a dimensão do controle. Na escada principal da casa grande, Silas parou e olhou para o corredor onde Melody tinha cruzado com panos no braço. Ele imaginou o instante em que ela percebeu que a casa que serviu por anos tinha decidido destruí-la. Ele respirou fundo. Não era o primeiro caso sujo que via, mas era um dos mais amargos. Porque o crime tinha sido cometido não por ladrão de estrada, mas por gente respeitável, protegida por nome. E naquele ponto, a casa grande perdeu o silêncio, perdeu a ordem. Virou só madeira vazia com um eco de culpa. O julgamento foi rápido, mas não foi simples. Caleb foi condenado por assassinato. Beatrice, por conspiração e sequestro de testemunha. O médico Pritchard perdeu licença e foi preso por cumplicidade. Eleanor foi condenada por encobrimento, pena menor, mas suficiente para destruir a imagem de dama perfeita. Edmund perdeu propriedade e prestígio. A casa grande foi vendida para pagar dívidas e indenizações. Violet, a filha, saiu da cidade com uma mala pequena e o rosto marcado pelo que viu. Ela deixou flores na sepultura de Melody antes de ir. Foi o único gesto puro que aquela casa produziu no fim. Nell, a criada, se recuperou lentamente. A cidade passou a tratá-la com respeito triste, como se o medo tivesse virado vergonha. Silas Mercer permaneceu no condado, mas carregou o caso como cicatriz. Em saluns, alguns homens diziam que foi exagero prender gente rica. Silas respondia sempre igual: exagero é achar que rico não mata. E o assunto morria, porque ninguém queria sustentar mentira na frente de alguém que sabe olhar. Melody foi enterrada com o nome completo gravado na madeira, não apenas empregada. A mãe dela, uma senhora simples que vivia longe, veio para o enterro e disse uma frase que ficou na cidade. Ela limpava a casa deles, e eles sujaram a alma para matar ela. A frase virou sentença popular. Porque era simples, direta e impossível de refutar. A casa grande, depois, ficou vazia por anos. Crianças evitavam passar perto. Diziam ouvir passos no corredor de noite e que o poço do fundo nunca fechava direito, como se a madeira lembrasse. Alguns chamavam de assombração. Silas chamava de consciência, porque às vezes o que assombra não é fantasma. É a memória do que foi feito e do que foi permitido. E assim,
Melody deixou de ser invisível. Deixou de ser a empregada. Virou o nome que a cidade dizia com cuidado quando falava de poder e covardia. Virou história que mães contavam para filhas. Aprenda a ver, mas saiba que quem vê incomoda. E ao mesmo tempo, virou aviso para homens de nome. Não existe silêncio grande o bastante para cobrir um crime para sempre. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam. Deixe o seu like. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.